Hoje, Chelsea vs Southampton pela 27ª rodada da Premier League. Vídeo de análise. O jogo terminou em 4-0, com o Chelsea marcando gols com Cucurella, Coyle, Pedro Neto e Christopher Nkunku. Foram todos esses aqui que marcaram gol. E sim, hoje o Chelsea deu grandes sinais de vida durante essa partida. Vou tentar falar da parte tática, vou tentar falar dos jogadores que brilharam nesse jogo, que mostraram alguma coisa interessante. Temos novos padrões também que Enzo Maresca estabeleceu. Vou conversar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, a minha expectativa pra esse jogo, sinceramente, era uma vitória fácil. Eu esperava um 3-1, um 2-0 com facilidade. Southampton é o pior time da Premier League, ele tá em último lugar com 9 pontos, é incapaz de enfrentar qualquer adversário, mas mesmo assim esse time, quando enfrentou o Manchester United, deu muito trabalho. E também deu trabalho pra alguns clubes em alguns momentos, porque esses clubes estavam jogando mal. Então, considerando a baixa do Chelsea, eu fiquei com algum medo em relação a gente fazer um jogo ruim, mas não foi o caso hoje. Hoje a gente faz um jogo sólido, bom, consistente, um jogo de extrema qualidade, cara. Bom, cara, uma coisa que eu preciso explicar pra vocês, porque eu tô trazendo esse ponto aqui, é o que o jogador de Enzo Maresca ele precisa fazer em campo. Tem muita gente confusa em relação ao jogador de Enzo Maresca, cara, porque tem jogadores que têm padrões diferentes de encarar o campo, tem jeitos diferentes de encarar o campo, e isso gera uma confusão na cabeça das pessoas, cara. Aqui eu vou citar dois exemplos muito bons. Como é que o ponta de Enzo Maresca ele precisa jogar? Ele tem que ficar fazendo duelo 1v1? Ele tem que ficar driblando igual a Madueke, perdendo a posse da bola? Não. Ele tem que manter o máximo de posse de bola e criar o máximo possível. Como ele vai estar um pouco mais longe do gol, é normal que ele marque menos gols. E essa é uma explicação que eu faço sempre, mas que talvez por ter muita gente nova, tem gente que não entenda. Mas basicamente, em resumo, o que Nkunku fez hoje e no último jogo estava correto. É exatamente o que você precisa fazer. Você não arrisca o tempo inteiro, apenas nos momentos que você tem vantagem, né? Então você vê que Nkunku só faz corridas quando ele tem alguma vantagem sobre o marcador. Ele não tenta ganhar do marcador à força. E isso faz com que o Chelsea erre muito menos do que o normal. Então ele é um jogador que no último jogo teve 100% de passe, produziu bem, e dentro da ideia do ponta de Enzo Maresca ele foi muito bem. Ele não teve oportunidades de gol, por isso mesmo ele não marca gols no outro jogo. Então eu tô trazendo esse ponto aqui pra vocês entenderem que o que Jadon Sancho fez nos primeiros jogos e nesses últimos jogos também é o correto, que é você pegar a bola, criar o máximo que você conseguir sem perder ela. O que Madueke faz foge a ideia do treinador, e eu já expliquei isso aqui outras vezes. E aqui a gente tem um caso muito bom. Quando você olhava pra ponta de Enzo Maresca dentro do jogo do Leicester, quando ele tava no Leicester, ele simplesmente usava Mavididi, Fataio. Dos dois, quem jogava corretamente era o Mavididi. Mavididi fazia exatamente o que Nkunku fez hoje. Pegava a bola, não tinha espaço, passava. Não tinha espaço, passava pra trás. E você acha que é um movimento errado? Bom, não é, cara. Isso aqui é exatamente o que você precisa fazer. Conservar a posse, criar dinâmica pra você conseguir atacar. Você não pode simplesmente tentar ganhar a força, que é o que Nkunku não faz, ok? O próprio sistema tem que criar esse espaço pra ele poder brilhar. E aí você vê o brilho dele nesse jogo, né? Sobra uma bola pra ele, ele faz ali o primeiro gol, depois ele vai lá dar uma assistência brilhante, muito bom o passe dele. Outra coisa que as pessoas não percebem, movimentação fora de bola e o passe. Olha o passe de Nkunku pra esse gol aqui. Pedro Neto não precisou ajeitar a bola, Pedro Neto não precisou fazer nada, era só chutar. Por quê? O passe foi muito bem feito. O passe ele tem um peso necessário que você precisa dar. Quando você percebe a diferença de um bom passador pra um passador mediano, é exatamente nisso. Você pega um Toni Kroos, não é só que ele consegue achar um passe difícil, é que o passe chega já ajeitado no pé do cara. A bola já vem no momento certo só pra você ajeitar facilmente ou até chutar direto. E é uma diferença muito grande. É o que separa muitos passadores. É o que separa muitos laterais, por exemplo, de um Alexander-Arnold. E eu tô fazendo toda essa explicação pra que as pessoas entendam que tem muitos detalhes que às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, Nkunku no jogo fora de bola, nesse jogo e no outro, foi brilhante. Porque em vários momentos ele apareceu completamente livre, com um marcador que nem percebeu que ele tava lá. Exatamente por ele ser um atacante, ele sabe fazer isso. Uma coisa que eu elogiei muito de Madueke, né? Porque ele fez tantos gols nesse começo, porque ele sabia se disposicionar, ele sabia aparecer no espaço vazio, ele sabia o momento certo de fazer isso. Nkunku faz com maestria. E o que faltou nesse jogo? Passar a bola pro lado. Assim como Pedro Neto foi fominha no outro, hoje Palmer foi extremamente fominha e perdeu muitas oportunidades e a bola não chegou em um dos nossos jogadores. Mas você entende que ele não tá jogando mal? Pra você dizer que o jogador tá jogando mal, você precisa entender o que ele faz em campo, qual é a função do treinador e principalmente, cara, você tem que entender o que ele pode fazer com a função dele. E com a função que Nkunku tem, onde ele não vai ter muitas oportunidades, ele fez exatamente o que ele precisava fazer e sai com uma ótima partida, ok? Eu precisei fazer essa explicação aqui inicial, cara. E quando a gente olha para um design tático, o Southampton foi para campo com 5-4-1, bastante covarde, não tinha muitas estratégias de como atacar, basicamente tentar uma bola rápida ali no ponta para tentar um cruzamento para Onuachu, parecia ser a única estratégia que eles tinham para jogo. Você vê um Southampton extremamente covarde, aqui eu cito no minuto acho que 50 e poucos, eles tiram o Onuachu, né? Ele é substituído, e aí entra um jogador que não é um centroavante, eles ficam sem 9, basicamente o jogo inteiro. Aí eles tomam o quarto gol, entra aqui
Premier Oeste ali no minuto 83. Aí eles voltam a tentar atacar. O Southampton de Zurique é tão covarde contra a Roma dele, que foi provavelmente um dos piores times que eu já vi jogando. A escolha de treinador do Southampton é muito ruim e a execução da formação também foi. O Chelsea foi pra campo com 4-2-3-1, que não é 4-2-3-1. E agora eu vou mostrar pra vocês qual é a verdadeira formação do Chelsea e tentar explicar esse novo jeito de Enzo Maresca encarar o campo. Aqui a gente tem um 4-2-4, como você pode ver, ou 4-4-2, né? Mas é um 4-2-4 mesmo, né? Você pode ver que os volantes ficam separados do ataque. E aí você tem um ataque flutuante. O que é um ataque flutuante? O que eu quis dizer com aquilo no último jogo? Basicamente, esses jogadores não têm obrigação de estar em nenhuma posição aqui. E você viu que tanto essas três figuras aqui que vocês estão vendo, eles flutuaram muito em campo. Eles estavam na direita, na esquerda e em todo o campo, basicamente. E a gente vê Sancho também fazendo um pouco isso. A gente viu o Sancho centralizando também. Em alguns momentos o Sancho chegou até na cara do gol, o marcador tirou dele e tudo mais. E basicamente o que pode acontecer é Palmer cair pra ponta, Sancho centralizar, Palmer virar o ponta, Neto virar o ponta, Nkunku centralizar, Nkunku ir por dentro, ir pra direita, Palmer pra esquerda. Você tá começando a entender o que é esse ataque? Esse aqui é um ataque que foi aplicado na Conference League com João Félix e Nkunku. Foi bizarro, ok? Foi bizarro, foi brutal. Os times não tinham chance, os dois eram tão inteligentes que não havia uma chance do time lidar com esse tipo de ataque. Então essa estratégia, ela é muito boa pra você ter um ataque imprevisível. Mas é claro, alguém vai sofrer. E quem sofreu hoje foi Palmer, que não conseguiu se adequar à ideia a tempo e fez um jogo bem mais ou menos. Uma das mudanças que você vê hoje é Enzo Fernandes mais fixado à linha do meio de campo. Então Enzo Fernandes subiu um pouco menos que no outro jogo. Ele não foi um jogador que teve tantas oportunidades como no outro jogo, que foi até bem negativo, né? Você deixar um volante com tantas oportunidades e uma figura como Nkunku de fora, por exemplo. Então, essa mudança é boa pra isso. E aí rolava o outro design, né? Que esse 4-2-4 ou 4-4-2, como você quer encarar, é basicamente na fase de defesa, né? Quando você não tem a bola. E aí, quando ia pro ataque, a gente via esse design aqui. Enzo Fernandes centralizava, Cucurella vinha pro meio de campo pra fazer uma dupla com Caicedo, Cucurella virava um lateral invertido. Basicamente, esse aqui era o design que a gente tinha. Aqui a gente teve todo o jogo rodando, ok? Construção era feita desse jeito. Cucurella com ótimas movimentações e tudo mais, ajudou bastante na dinâmica do jogo. Caicedo também fez um pouco do seu papel. E Enzo Fernandes era uma peça surpresa. Então, às vezes, ele apareceu na cara do gol como 9, porque esses jogadores estão flutuando no ataque. E aqui a gente tem um design de 3-2-4-1, ok? Porque Neto, ele é o 9, em teoria. Ele vai ser a figura buscada para a centralização final. Até porque Palmer joga descendo. Você não viu o Neto no meio de campo, né? Porque ele tem que estar mais preocupado em estar por aqui, por perto. Como uma espécie de falso 9. Excelentes movimentações de Neto, inclusive, nessa dinâmica em específico. Essa aqui era a formação que eu tava tentando explicar pra vocês. E eu venho aqui pra explicar porque é muito importante entender essa parte aqui pra não gerar nenhuma confusão, né? Eu falei por cima no outro vídeo, mas é melhor explicando aqui por partes o que é que acontece. Hoje o padrão que mudou, né? Que no outro jogo não era assim. É que não teve o lateral de sobreposição. O Cucurella, ele virou o lateral invertido. E particularmente foi muito melhor o jogo. A gente teve um equilíbrio defensivo muito superior ao que teve com Gusto. Então eu finalizo por aqui. Essa aqui é a explicação. Agora vamos voltar pro vídeo. Essa dinâmica que eu acabei de mostrar pra vocês funcionou muito bem. O ataque tava muito rápido, muito imprevisível. A gente não sabia quem ia centralizar. Em diversos momentos a gente teve vários jogadores diferentes chegando à área, chegando a um ponto cego ali onde a marcação não tava conseguindo parar. E lembrando que é uma marcação com 5 defensores, uma marcação muito forte. O Southampton não jogou de maneira ofensiva, foi totalmente retrancado, tinha muitas figuras, estava denso, mas ele não conseguia parar o ataque do Chelsea. As pessoas podem dizer, esse aqui é um time com nível de Conference League. Eu não acho que seja o caso, mas ele é um time com nível abaixo. Não é do nível de alguns clubes que a gente vai enfrentar a maior parte do tempo da própria Premier League. Então, de fato, Southampton não era pra ser um grande desafio. A gente tem grandes atuações, que é o que você tem que fazer num jogo desse, né? Garantir ele nos primeiros 45 minutos. Mostrar que você é melhor que o adversário. É o que eu falei sobre a Conference, né? Que a galera fala como se fosse muito ruim a Conference desses jogadores, só que eles ganhavam o jogo no primeiro tempo. Então, o papel desse time que é mais forte é exatamente dominar o jogo e ganhar no primeiro tempo. Só seria ruim o desempenho desses jogadores se eles sofressem alguma dificuldade no jogo. Só que não aconteceu. Então a gente domina o jogo e é o protagonista do jogo, é o melhor time e se sai muito bem. Então, de fato, aqui eu não tenho críticas. As mudanças de Enzo Maresca também estão vindo aí, estão acontecendo. Eu gostei de todas elas, ok? Eu acho que ele traz uma ideia mais flutuante pro ataque, usa as peças de uma maneira diferente. Por exemplo, viu que Nkunku não encaixou como 9 porque ele não é uma figura de centralização, botou ele na ponta pra ver, até porque ele é um ponta superior a todos os nossos pontas, como eu já falei isso 1000 vezes, e hoje deu pra notar, né, que ele tem qualidades ali pra fazer coisas que normalmente os nossos pontas não tem, né, um posicionamento bem melhor, por exemplo. É isso, basicamente. Então, Enzo Maresca deu sinais de vida, deu sinais de sobrevivência, um sinal de redenção, não só de alguns jogadores que vão ganhar confiança com esse jogo, como também mostrando que a gente não depende tanto de Palmer, né, até porque Palmer hoje não foi o protagonista desse jogo. Eu parabenizo Enzo Maresca por essa partida aqui, muito boa, muito bem feita, fez o dever de casa da maneira correta, que é dominar um time mais
mais fraco. Agora que eu já falei tudo isso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Ajuda bastante o canal. Outra opção que você tem de ajudar esse vídeo aí pra frente é você usar a opção de hype aí. Tem agora, se você tiver no smartphone, na aba de comentários aí, tá ali, opçãozinha de hype, ajuda bastante o canal, ok? E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar na tela aí pra vocês verem. Eu comento diariamente lá futebol, então me segue lá. Agora a gente vai falar de quem jogou mal e de quem jogou bem dos dois lados. A gente tem um jogo que é bem difícil de falar, cara. Enfim, eu vou citar aqui primeiro o Southampton, cara. Quem jogou bem no Southampton? O goleiro Aaron Ramsdale. Eu acho a partida dele muito boa, ele fez ótimas defesas também, foi muito bem nos lances, estava muito bem posicionado. Não é o goleiro dos sonhos, dizem que o Chelsea tem interesse nele. Acho que vai ser uma idiotice, até porque ele é um goleiro tipo Petrovic, simplificação máxima com os pés, até por isso ele saiu do Arsenal, então não faria nenhum sentido contratar ele. Mas é um excelente goleiro, cara, muitos clubes podem contar com o Ramsdale, até pela idade dele. Enfim, eu acho que não tem nenhum outro jogador pra eu fazer um elogio, todo mundo foi mal no contexto geral, a ideia deu errado no geral. Eu senti Sugawara, inclusive, sofrendo porque ele nem tocava na bola, cara. Tem uma figura aqui que eu quero citar, cara, o tal do Downes, cara. Ele tava totalmente perdido em campo, completamente aleatório em campo, jogando muito mal. Ele teve abaixo de todo mundo e isso se refletiu, inclusive, na nota dele, que tá horrível, né? Cara, que jogadorzinho, cara. Eu poderia passar uma cota aqui falando de um monte de cara, mas eu não vou falar de mais ninguém, não, mano. O elenco do Southampton é bem ruim, cara, e o treinador não ajuda nem um pouco. Eu acho que o pior de todos é o próprio treinador, o tal do Juric. Meu Deus do céu, cara, que ideia de merda demitir o treinador pra contratar outro ainda pior. Agora a gente vai falar um pouquinho do Chelsea, cara. Eu vou começar por quem jogou mal, ok? E eu vou citar aqui Malo Gusto. E aqui eu vou citar porque que ele jogou mal essa partida. Vamos lá. Quando você tá jogando com um trio de zaga, o seu zagueiro, ele não pode simplesmente abandonar o posto dele pra subir. Malo Gusto ainda não entendeu que ele não é um lateral. Quando você faz um trio de zaga, você é um zagueiro. Ele tava abandonando o posto. Ele tava subindo muito mais do que o que ele deveria em vários lances. Ele pode ter até alguma participação positiva, mas tem momentos que o Southampton teve um espaço gigantesco porque ele deixou. E isso é um sinal muito ruim. Ele sabe fazer a função, ele só não quer, que ele quer jogar do jeito dele. E eu entendo desse lado do Malo Gusto. Ele é um jogador que tá horrível com o treinador atual. Ele não combina. Por isso, até no meu vídeo, montando o elenco do Chelsea Enzo Maresca, eu tirei ele. E vocês estão notando por quê, né? Tá horrível, tá terrível. Tipo, é um jogador que quer fazer uma coisa que ele não pode fazer. Em todos os casos, ok? Seja como lateral de sobreposição, seja como lateral invertido, ou até como um zagueiro extra. Ele tá falhando miseravelmente na função. E hoje foi mais um sinal, assim, de que não dá pra contar com ele. Em um jogo contra um Arsenal, essa fraqueza não seria perdoada. Então, tá abrindo um alerta vermelho aqui pra Malo Gusto. Lembrando que o Reece James nunca fez isso, ok? O Reece James foi colocado na zaga e jogou na zaga e ponto final. Nunca rolou isso aqui com o James. Agora, não falo de mais ninguém. Eu vou citar aqui Jorgensen pela boa defesa que ele fez. Ele salvou de um gol ali de Onuachu. Achei a defesa dele muito boa. Vou só citar brevemente. De resto, eu acho que não tenho mais nenhum jogador para falar. Agora, a gente vai falar de quem jogou bem, cara. Tem uma lista aqui, cara, dos zagueiros. A gente tem Adar Rabiot, que fez uma partida maravilhosa, ótima assistência. Coyle fez um gol e também foi muito bem na saída de bola. Fez umas bolas em profundidades muito boas, ok? Acho que ele fez um jogo muito bom mesmo. Assim, bem acima da média do que ele tem entregado. Ele tem jogado bem mal. E Cucurella foi muito bem, cara. Não só pelo gol. A partida inteira dele foi muito boa. Como lateral invertido, muito presente no meio de campo. Como uma figura ali na construção do jogo. Coisa que eu senti que faltou um pouco de James no último jogo, né? Mas ele não é um volante, nem um lateral invertido. Então é complicado. Mas Cucurella conseguiu conciliar bem a ideia de ser um lateral no meio de campo. E ainda ser um lateral pra marcar quando precisava fazer a linha de 4. Então eu gostei muito do jogo dele hoje. Aí a gente tem Enzo Fernandes, que seria o MVP da partida, mas não foi porque perderam as oportunidades que ele criou, né? E aí a gente tem um problema. E agora eu vou falar de quem perdeu as oportunidades. Cole Palmer, cara. Eu ia citar ele nos negativos, mas eu decidi parar pra citar ele aqui nesse momento, cara. Cara, Enzo Fernandes, ele é um cara que cria muitas oportunidades. E o tempo inteiro tem gente perdendo, cara. Assim como o Palmer, durante um tempo, foi um cara que criou e a galera perdia as oportunidades. Hoje foi Palmer perdendo a dele. E, cara, Palmer tá num momento muito ruim, assim, tipo, no geral. É porque ele botou um patamar tão alto pra ele mesmo que essas atuações abaixo dele vão ser muito cobradas. E hoje eu diria que ele jogou mal mesmo. Assim, dentro dos próprios padrões que ele criou, ele jogou muito mal. Se você comparar ele com outros jogadores, talvez seja uma partida razoável de um James Maddison, por exemplo. Mas do que se espera dele, foi bem abaixo também. Então eu tive que citar aqui nesse momento. E agora, por último, vou citar Pedro Neto. Gol muito bom. Chegou na cara do gol, não esperou, foi lá e chutou. Coisa que Nicolas Jackson não faz. Não importa, vou chutar no canto do gol, vou tentar. Se fosse pra fora,
ia pra fora, mas ele tentou, chutou de primeira, e é isso. Ótima participação, ótima movimentação, dinâmica muito boa criada. Eu falei, né, tem que dar continuidade ao papel que ele tá fazendo. Eu acho que é só dar mais jogos aí que ele vai melhorar. Ele parece ter um encaixe muito bom na posição de falso 9, fez uma ótima função aí. O time melhorou muito quando o Nkunku saiu de falso 9 pra ir pra ponta, porque ele é um ponta que produz mais que Pedro Neto, e Pedro Neto tá tendo a centralização, uma movimentação que é mais adequada pra camisa 9 de Enzo Maresca. Então é isso. E aqui o MVP da partida, no meu ponto de vista, ok? Você pode achar diferente, Christopher Nkunku. Movimentações muito boas, ele poderia ter marcado mais gols se Palmer tivesse passado a bola, se não fosse egoísta em alguns momentos. Ele tava livre ali só pra fazer o gol. Com certeza Nkunku faria o passe pra Palmer, o que me deixa bastante chateado, né? Saber que Palmer não tem essa coisa de tentar ali passar pro lado, sabe? Deveria ter, até porque ele não tá no melhor momento dele, então tenta ajudar seu time, sabe? Nkunku, ele fez um excelente papel hoje aqui, achei incrível. O gol foi muito bom, ótima movimentação ali, conseguiu ganhar do marcador e chegar na cara do gol. E depois, né, a gente tem a assistência dele que também foi um passe perfeito, assim, com peso perfeito, incrível. E também ele foi presente o resto do jogo inteiro. Tem uma cabeçada dele que vai no gol também, que quase foi gol também. E em vários outros momentos ele tava muito bem posicionado, que se o cara passa era gol. Ele tava extremamente bem presente no jogo, foi uma partida maravilhosa dele. A verdadeira redenção de um jogador que tá sendo tão criticado. Então eu finalizo por aqui, essa é a análise aqui dos jogadores. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Partida maravilhosa, um bom sinal de muitos jogadores. E é basicamente isso, rapaziada. Finalizo por aqui. Agora a gente tem um jogo contra o Leicester. Não é um dos adversários mais difíceis. Não existe um motivo lógico pro Chelsea perder pro Leicester, ok? Não temos um adversário à altura. A ideia totalmente inflexível de Van Nistelrooy não é um desafio pra gente. Se o Chelsea empatar ou perder, vai ser vexame. Tem que fazer como fez no jogo de hoje. Tentar garantir no primeiro tempo. Tentar garantir um 2-0, 3-0 e um placar ampliado e uma vitória garantida aí desses jogadores. São duas partidas ótimas pra ganhar confiança. É exatamente o que a gente tem que ver em campo. Eu fico feliz que Enzo Maresca tá mudando aí a própria ideia e tentando fazer algo novo, tentando achar soluções, porque é exatamente o que um treinador grande faz, né? Se não estão dando certo, você pega e muda tudo, bota uma nova formação, muda os jogadores de posição e tenta achar uma solução para os problemas que você tá tendo. Eu gostei dos sinais positivos que eu vi hoje. Então basicamente é isso, cara. Sem cornetada hoje, parabéns Enzo Maresca e companhia. Uma bela partida aí, mostrou que é um time melhor que o Southampton, graças a Deus. Enfim, rapaziada, esse aqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que deixou o like, agradeço a você que vai hypar esse vídeo aqui e vai fazer ele ir pra frente. É isso, rapaziada. Tchau.